Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã, poder louvar a Jesus, né? Nós aí vamos estar na virada para o dia de Natal, teremos ainda o culto da noite, esperamos que seja um culto abençoado na presença do Senhor. Importa é o louvor que sai do nosso coração. Semana passada nós comemoramos aí com a cantata, foi coisa maravilhosa, uma coisa linda ver as nossas crianças louvando e adorando ao Senhor, e nós juntos com elas louvando, né? Foi uma noite muito preciosa, maravilhosa, onde nós vimos realmente Deus agir no nosso meio e demonstrar o seu carinho, o seu amor para com a gente. Continua nos presenteando com Jesus, né? E nós comemoramos isso aí. E nessa manhã nós vamos ter uma classe única, onde nós vamos estar estudando o tema aí sobre Natal, para a gente tirar algumas dúvidas, por que nós comemoramos o Natal, porque algumas igrejas hoje estão condenando a comemoração do Natal, e nós vamos tirar essas dúvidas aqui, e eu espero que você saia desse lugar esclarecido, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que também aquelas pessoas que estejam assistindo ao vivo, né, possam ter alguns esclarecimentos sobre aquilo que nós pensamos aí sobre essa data tão especial, tão importante para nós cristãos. Eu já de antemão quero dizer que eu acho que nós devemos comemorar a data do Natal. Foi essa data? Não, provavelmente não, dia 25 de dezembro. Não foi, mas nós devemos comemorar, pois nós somos 30% da população mundial de cristãos, de uma forma geral, e esses 30% da população mundial comemoram o Natal, divulgam Jesus, falam de Jesus, e foi escolhida essa data. Nós vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco, né, e vamos estar esclarecendo por que nós devemos, né, comemorar. Não importa a data. Eu já falei isso em algumas mensagens minhas sobre Natal. Muitas pessoas não sabem quando nasceram e de repente escolhem uma data. Nasceram lá na roça, foram registrados depois, muito tempo depois, ninguém sabia a data, ninguém informou. Muitos nasceram e ficaram órfãos, né, largados pelo mundo, e depois escolheram uma data e hoje comemora essa data. Não importa, importa que se comemore a vida, comemore aquilo que nós passamos. Então nós vamos estar estudando sobre isso aí nessa manhã. Então você fique à vontade para estar interrompendo, para estar falando aí, e eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas 1, capítulo 1. Está com o microfone aí? Não está não, tá? Eu queria que alguém lesse o versículo 46 em diante, porque esse tem que ser o sentimento nosso, né? Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou o que no coração alimentava um pensamento soberbo. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Nós, quando pensamos no Natal, no nascimento de Jesus, creio que esse tem que ser o nosso sentimento.
Primeiro, de engrandecer a Jesus Cristo, como Maria estava aqui engrandecendo, reconhecendo que nós, como ela, não merecia esse presente tão especial, tão maravilhoso que foi Jesus, o maior de todos os presentes que nós podíamos ter. E lembrando da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que da sua descendência todas as nações seriam benditas e abençoadas em Jesus Cristo, num descendente de Abraão. E nós nos sentimos assim, abençoados realmente, felizes, porque um dia Jesus Cristo nasceu nessa terra. Se nasceu no dia 25 de dezembro, é provável que não, nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Não importa, importa é que ele nasceu, foi o grande presente que nós recebemos de Deus, e nós nos sentimos assim, muito felizes, muito alegres nesse dia. E quando nós vemos algumas pessoas dizendo que nós não devemos comemorar o Natal, que se tornou uma festa comercial, isso é um problema daqueles que estão tornando o Natal um comércio. O que importa é o que nós pensamos e passamos para os nossos filhos, né? E nós vemos que o nascimento de Jesus foi uma grande festa, então nós devemos comemorar sim. Nós, quando lemos a palavra de Deus e o nascimento de Jesus, no capítulo 2 de Lucas, nós vemos que houve uma comemoração, né? Houve uma comemoração enorme. Se você lê o capítulo 2, você vê que, primeiro, os pastores comemoraram. Os pastores que estavam no campo, eles comemoraram o nascimento de Jesus. Então, mostrando que as pessoas simples estavam ali e estavam comemorando o nascimento de Jesus, porque não importa se a pessoa tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro, se ela reconheceu Jesus como o único e verdadeiro Salvador, pronto, todos nós nos igualamos, todos nós vamos morar no céu, todos nós estaremos perante o Senhor, não importa a posição, a raça, cor, não importa. Então, os pastores estavam ali louvando, e nós devemos louvar ao Senhor, todos nós devemos louvar o Senhor. Nós vemos que os anjos, aqui quando você lê no capítulo 2, os anjos, né, começaram a louvar ao Senhor, eles louvaram ao Senhor. Basta você olhar aqui, né, o canto dos anjos, né, dos anjos, aqui no versículo 14, por exemplo, diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, né? Então, no versículo 13 fala que apareceu uma milícia de anjos, uma grande multidão de anjos louvando a Deus. Então, os céus louvaram a Deus no nascimento de Jesus, porque algo fantástico, especial estava acontecendo, ia acontecer ali aconteceu naquele momento. Então, se os anjos louvaram, cantaram, bendizeram, por que nós não vamos engrandecer o nascimento de Jesus? Claro que vamos adorar Jesus Cristo, nós engrandecemos com todas as nossas forças, é uma data que nós devemos comemorar como cristãos. Então, não é dezembro? Não importa, nós comemoramos em dezembro, ponto final, dia 25 de dezembro. É claro que o nascimento de Jesus, ele tem que ser comemorado todos os dias da nossa vida, mas tem uma data especial para nós mostrarmos que nós ficamos felizes com o nascimento de Jesus. Então, que seja 25 de dezembro, não importa, mas vamos comemorar. Além dos anjos e os pastores, nós vemos que até a estrela brilhou, mostrando assim que o universo estava ali louvando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que a terra esperava por esse fato, a terra decaída, porque a restauração da terra passa por isso, por Jesus. Então nós temos que estar felizes, porque o universo ficou feliz, o universo se encantou com o nascimento de Jesus. E por fim nós vemos que os magos,
vieram de longe, depois do nascimento de Jesus, logo depois, mas felizes pelo nascimento de Jesus, e foram presenteá-lo, né? Mostrando que a elite, os ricos, porque os magos eram reis magos, eram pessoas poderosas que foram ali reverenciar a Jesus Cristo. Então toda a terra, o universo se encanta com o nascimento de Jesus. E tem pessoas dizendo: não, nós não temos que comemorar, é uma festa pagã, é uma festa que o comércio dominou. Isso é um problema de quem está encarando dessa forma, quem encara dessa forma. Nós encaramos como o grande fato que aconteceu na terra, que foi o nascimento de Jesus. É claro que, se nós fôssemos dizer qual é a festa mais importante para os cristãos, é claro que é a Páscoa, porque foi a morte e a ressurreição de Jesus. Ele morreu e ressuscitou pelas nossas vidas, o sacrifício que nos traz a salvação. Essa é a festa maior que nós devemos estar no nosso coração e devemos comemorar. Mas o nascimento de Jesus, tamanha importância, porque ele não teria morrido e ressuscitado se ele não tivesse nascido. Então os fatos são todos importantes para a gente, e nós comemoramos a Páscoa e comemoramos o Natal. São duas festas importantíssimas. Algumas pessoas podem dizer: a Páscoa foi levado por outro lado também comercial, venda de ovos de Páscoa, coelhinho da Páscoa, etc. As pessoas tornaram dessa forma. Nós temos que encarar da forma que devemos comemorar a festa. Então, o Natal, da mesma forma, nós comemoramos dessa forma. E Natal, essa palavra vem de natalício, que significa aniversário. Então, o maior de todos os aniversários é o de Jesus. Nós comemoramos, quando nós completamos um ano de vida, comemoramos, ficamos felizes, mais um ano que Deus me deu. Que bênção, né? Nós temos aqui o irmão Valdir, que está completando 105 anos. Completou, aliás, ontem, né? 105 anos. É uma grande festa que nós temos que comemorar, como temos que comemorar, mas não tem aniversário maior do que o de Jesus. Nós comemoramos aí o natalício, Natal, que é o aniversário do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos que pensar o seguinte: por que nós acreditamos, nós cristãos que estudamos a palavra de Deus, os grandes teólogos acreditam que não foi esta data, dia 25 de dezembro, que foi Jesus nasceu. Primeiro que aqui nós vemos, os pastores estavam ali no campo, os pastores estavam com as suas ovelhas ali no campo. No dia 25 de dezembro, é inverno ali na Palestina, e os pastores, eles ficavam com seus animais no campo, normalmente de março até no máximo novembro, porque aí já começava a ficar muito frio, e o dezembro é um mês de muita chuva e frio ali naquela região. Então não era possível os pastores estarem ali com o que afasta essa data, do dia 25 de dezembro. Então essa data não é a data provável que Jesus nasceu. Mas nós comemoramos como cristão. Foi instituído no século IV pela Igreja Católica essa data. Por que eles instituíram? Primeiro eles começaram a comemorar dia 6 de janeiro, depois 25 de março. Depois passaram por 25 de março, porque existia uma grande festa pagã, por isso que muitos criticam. Existia uma grande festa pagã que era em comemoração ao sol invicto, a festa do sol invicto, que era comemorado pelos povos pagãos nessa data, onde eles reverenciavam o sol. E essa festa não era uma festa de um povo só dos romanos, não era só dos romanos, mas essa festa vinha da antiguidade já. Os babilônicos comemoravam esse tipo de festa,
Depois os persas, que vieram dominar o mundo também, comemoravam essa festa. Depois, também os egípcios comemoravam uma festa nessa data, do sol, em comemoração ao sol, como rei, né, do universo. Os gregos comemoravam, e depois os romanos. Você vê que povos, ao longo da história, tinham esta data como comemoração. Por que eles comemoravam nessa data? Porque era o solstício de inverno. Solstício de inverno, por que significa isso? É o dia mais curto do ano no hemisfério do lado de lá, né? Aqui não, porque aqui nós temos 25 de dezembro, hoje, esses dias está até quente, né? Que é o nosso verãozão, mas na região onde é o inverno, na Europa para lá, né, no Oriente, é o dia mais curto e frio do ano, normalmente. Então, 25 de dezembro, e eles, nessa data, eles comemoram o Deus Sol, porque eles reverenciam o Sol, porque o Sol, ele traz grandes coisas para a natureza, são os dias mais alegres e tudo mais. Então, no dia mais frio, é que eles comemoram essa data, onde eles tinham as suas festas pagãs. E a igreja, para tentar apagar essa data, tirar do coração desses povos essa data, instituiu que dia 25 de dezembro seria a festa do nascimento de Jesus. Eles sabiam que Jesus não tinha nascido nessa data. Como não existia nenhuma data, e eles comemoravam em janeiro, em março, passaram a instituir no século IV essa data. Então, muitas pessoas questionam essa data em função disso, porque foi colocada em uma festa, na mesma data, uma festa pagã, mas com o intuito de realmente tirar o brilho dessa festa pagã e colocar o brilho da festa do nascimento de Jesus. Sim, eles queriam substituir a adoração, eles adoravam o Deus Sol nesta data, eles queriam que adorassem a Jesus Cristo. Então eles colocaram isso para tentar suplantar essa data, apagar essa data, através da mudança da data. Então foi uma intenção de tirar do coração dos povos uma data onde eles adoravam um Deus que não é Deus, que é o Sol, simplesmente é o Sol criado por Deus para iluminar a terra e o universo, né? De forma maravilhosa. Então, nós sabemos que foi instituída, né, no século IV, então fica muito claro isso aí pela Igreja Católica, com a intenção. Depois as igrejas protestantes adotaram também, por achar que, já que o mundo comemorava nesta data o nascimento de Jesus, não sabemos que data é, vamos comemorar nessa data também. E hoje todo o mundo, né, todas as nações, especialmente as cristãs, comemoram, e as não cristãs sabem que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Então, até aqui, alguma dúvida? Alguma coisa que queiram colocar? Não? Então nós vamos estar agora tentando mostrar para vocês aquilo que os teólogos tentam para marcar a data do nascimento de Jesus, estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus, eles tentam colocar isso aí. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: os judeus, o calendário judaico, ele é diferente do nosso calendário. Então eles contam em meses lunares, tá certo? Meses lunares. Então 28 dias, não é como o nosso, que vai a 30, 31, tem ano que fevereiro 29, 8, para ter o ajuste, né, que foi implantado pelo Papa Gregório, né, muitos séculos atrás. Esse nosso calendário
depois de Cristo. Os judeus, eles têm uma conta diferente, que são os meses lunares, e o primeiro mês para eles acontece, que é o mês de Abib ou Nissan. Vocês vão ver isso na Bíblia. Por quê? Lá na Páscoa, quando foi instituída a Páscoa, era o mês de Abib ou Nissan, que os israelitas saíram do Egito no mês de Nissan ou Abib. Depois vocês lendo lá, vocês vão ver isso claramente. Nós não vamos ler todos os textos, senão nós vamos ficar aqui muito tempo, não vou conseguir chegar ao objetivo da aula, que é esse esclarecimento básico sobre a questão do Natal. E nesse é o primeiro mês do ano, que acontece normalmente março ou abril. Nós não temos a nossa Páscoa variada, março ou abril. Isso é baseado nas luas. A lua nova é que marca isso aí. Então, os judeus, eles marcam a sua data, o seu calendário, pelas luas. Então, o primeiro mês que vai variar, março ou abril, é o mês de Abib. Então, vocês guardem isso na cabeça de vocês. João Batista provavelmente nasceu no mês de Abib, nessa época da Páscoa. Os judeus acreditam muito fielmente que ele tenha nascido nesta data, nessa época da Páscoa. Tanto é que séculos antes de João Batista nascer, foi revelado que viria o Elias prometido, lá em Malaquias. Vamos abrir esse texto aí, Malaquias 4, versículo 5, e alguém leia, por favor. Lê no microfone. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, aqui, eles esperavam antes do Messias quem? O profeta Elias, que foi profetizado. Mas, na verdade, era alguém que viria no espírito de Elias, que foi João Batista. Então, eles esperavam. Tanto é que os judeus, quando eles comemoravam a Páscoa, eles deixavam a cadeira vazia. Tinha uma cadeira vazia, porque eles esperavam Elias nessa época da Páscoa. Então, acredita-se que João Batista nasceu primeiro nessa época, porque já tinha sido feita uma profecia. Segundo, que seu pai Zacarias, o pai de João Batista era um sacerdote. E os sacerdotes, se você quiser depois com calma ver isso aí, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, nós não vamos ler porque é extenso e fala de muitos detalhes. Os sacerdotes, eles foram distribuídos ainda por Davi em turnos, para que eles pudessem cumprir as tarefas do templo. Por exemplo, como acender o incenso, que era uma das tarefas. E Zacarias, inclusive, foi essa tarefa dada para ele, acender o incenso. Eles tinham que tirar o incenso queimado, velho, e acender um novo incenso, renovar ali o incenso. E Zacarias tinha que fazer isso. E ele era do turno de Abias. Se vocês aqui lerem capítulo 1 de Lucas, vocês vão ver isso aqui. Ele era do turno de Abias. O turno de Abias era no mês de Tamuz. Então, dividia em 24 turnos durante um ano. Cada turno, eram 24 turnos de sacerdotes, então dividia 15 em 15. Zacarias estava num turno desse, ele era do turno de Abias, e ele estava no mês de Tamuz, o mês de Abias, o turno de Abias, eles faziam isso no mês de Tamuz, que era junho. O mês de Tamuz era junho. Então, vão pensando e calculando, para vocês verem a data mais provável que Jesus nasceu.
Tamuz. Logo ao sair, o texto nos mostra isso em Lucas, depois você vai ler com calma todo o capítulo de Lucas 1 e 2, que você vai ver isso com detalhes. No mês que ele estava ali servindo no templo, apareceu o anjo para ele, o anjo Gabriel, e falou que sua mulher, que era estéril, Isabel, teria um filho. E logo ao sair do seu turno, o que aconteceu? Ela concebeu, ela ficou grávida. Então, provavelmente Isabel ficou grávida final de junho, início de julho. Provavelmente, são cálculos, gente, ninguém sabe, por isso que nós não sabemos a data correta, mas são cálculos feitos pelos teólogos para tentar entender mais ou menos a data do nascimento de Jesus. Então, ela concebeu em final de junho, julho. Então, provavelmente, o nascimento de João Batista, 9 meses depois, foi onde? Final de março, abril. João Batista. E quando nós lemos aqui o texto, nos diz que Maria foi visitar, aqui deixa eu ver o texto certinho aqui, para a gente ver aqui. Não, 26 não, eu quero ver não é isso não. 1:35, 36, lê esse 36, Lucas 1:36, por favor. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, quando o Espírito Santo desce sobre Maria, quantos meses João Batista tinha? 6 meses. 6 meses. Tá certo? Então, Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Correto? Se João Batista nasceu final de março, abril, na Páscoa, Jesus Cristo nasceu quando? Setembro, final de setembro, outubro. E quando que acontece a festa do perdão, a festa das cabanas, dos tabernáculos? Final de setembro. Os judeus comemoram no final de setembro, que é uma das grandes festas dos judeus, que é o dia do perdão, que é considerado o dia do perdão por eles, onde eles agradecem a Deus pelo grande livramento, né, que eles tiveram, a festa das colheitas, onde eles agradecem pelas colheitas. Então, essa festa, o Salvador que veio para nos perdoar, nasceu provavelmente nessa época também. Então, tem muito a ver. Pastor, Oi. Jesus nasceu 3 meses antes de João Batista. Depois. 6 meses depois. 6 meses depois, quando o Espírito Santo desce sobre Maria, aqui diz que a sua prima Isabel está com 6 meses. 6 meses. Já 6 meses. E o menino tremeu no seu ventre. Já louvando a Jesus, quando ela reconhece, Isabel reconhece, que ali estava a mãe de Salvador. Ela estava com 6 meses de gravidez. Então pense bem. Então não estou dizendo aqui que, por quê? Porque menino pode nascer de 8 meses e meio, menino pode nascer de 7 meses, ser prematuro. Essas contas são feitas mais ou menos para mostrar a data provável que Jesus nasceu. E as datas batem exatamente com essas contas que nós fizemos aqui. Elias viria na Páscoa, né? E os judeus esperavam isso, e o Messias, eles esperavam no dia exatamente do perdão, considerado o dia do perdão para eles, na época da festa dos tabernáculos, final de setembro, outubro. Então são contas que nós fazemos, é igual fazer conta da volta de Jesus.
Nós podemos fazer conta, mas ninguém sabe a data, ninguém sabe a hora, ninguém sabe. Por que Deus não deixou, talvez, a data certa do nascimento de Jesus? Para que a gente não ficasse como se fosse um único dia adorando Jesus. Porque Jesus tem que, na verdade, a gente tem que comemorar Ele todo dia. É todo dia. Mas é claro, se nós podemos fazer festas em reverência ao nascimento de Jesus, cantatas, tem gente que é contra isso, cantatas, a gente enfeitar os ambientes, a gente está comemorando, né? Todas essas coisas que nós fazemos nessa época, algumas nós temos que tomar muito cuidado, para nós não cairmos na tentação e não levarmos os nossos filhos a ter um entendimento errado. Então, quando nós pensamos na data, então, nós temos a certeza que Jesus Cristo não nasceu no 25 de dezembro. Mas nós comemoramos porque o mundo inteiro cristão comemora. E como nós não sabemos a data, nós podemos fazer milhões de contas. E a conta mais provável é que ele tenha nascido nessa época, final de setembro, outubro. Então, nós sabemos que é aproximadamente nessa época. Mas também não temos nenhuma certeza disso. Nós fizemos as contas aqui, baseado nos turnos, naquilo que era. Então, Zacarias estava no templo, né? O anjo apareceu para ele, falou que sua mulher, que era estéril, ia conceber. Ele saiu dali, o turno de Abias, né? Nós sabemos que é no mês de Tamuz, que é junho, por isso nós vamos fazendo as continhas e chegamos até lá. Mas pode ser que ela concebeu no primeiro dia que ele saiu de lá. Concebeu um mês depois? Também não sabemos, não podemos fazer essas contas, ficar preocupado com essas contas. Mas nós temos uma noção que ele não nasceu em dezembro e que pode ter nascido em setembro, exatamente baseado na história cristã, naquilo que os conceitos, existem de conceitos. Nós não vamos morrer por causa disso e nem vamos viver por causa disso. Nós vamos continuar comemorando o nascimento de Jesus, como todos os cristãos comemoram, dia 25 de dezembro, porque nós queremos reverenciar nesse dia de uma forma especial o nosso Salvador, que é Cristo. Ok? Sim, nós comemoramos o aniversário de quem tem vivo, porque morreu, acabou o aniversário, né? Tanto é que depois a gente começa a lembrar da data da morte, né? Mais que da data do aniversário. Morreu, fulano morreu tal dia. Então, ele está vivo e nós comemoramos o seu aniversário de uma forma tranquila, sem nenhuma preocupação. E, infelizmente, tem muitas pessoas hoje que, dentro das igrejas mesmo, que condenam a gente comemorar. Problema de cada um. Eu penso que nós devemos comemorar. Não importa a data, nós vamos continuar comemorando, como a maior parte dos pastores, dos teólogos, das pessoas que amam a Jesus Cristo, acham que nós devemos comemorar, e nós vamos comemorar, sem nenhum coisa. Agora nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos na época do Natal. A gente tem que saber algumas coisas para a gente tomar cuidado, para a gente ensinar aos nossos filhos. Por exemplo, Papai Noel. Eu vejo que alguns cristãos falam para os seus filhos que quem deu o presente de Natal para eles foi Papai Noel. Isso é certo? Papai Noel existe? Não existe. Ele, na verdade, quem é a figura do Papai Noel é São Nicolau, que era bispo da Igreja Católica, e essa tradição surgiu segundo uma lenda, que ele presenteava 3 filhas de um homem muito pobre, escondido. Ele
levava todos os anos, né? E a data do nascimento dele, de São Nicolau, é 6 de dezembro. Então, eles começaram a comemorar, durante uma época, o Natal, 6 de dezembro. Depois se transferiu para 25 de dezembro também. E aí ficou a tradição do Papai Noel. Um bispo, coração bondoso, que via 3 meninas pobres, que não tinham condições de ganhar nada, e todo mundo sendo presenteado na época do Natal, e ele levava de forma escondida, e aí depois ficou essa tradição do Papai Noel, né? E muitos pais cristãos continuam falando para os seus filhos que Papai Noel, vai lá, senta no colo do Papai Noel, tira foto do Papai Noel, em vez de ensinar para os meninos que, olha, não, estou te dando presente, em comemoração ao aniversário, pode dar presente, não tem problema, em comemoração ao aniversário de Jesus, né? Mas não é Papai Noel que está te dando, sou eu e sua mãe estão te dando esse presente, ou seja quem for, né? Ou os avós quando estão dando presente, não é Papai Noel. Então é um conceito que nós temos que tirar do nosso meio, a questão do Papai Noel. Papai Noel, para nós, ele não pode estar sendo reverenciado, ele é uma figura que não pode aparecer numa data que só um merece aparecer, que é Jesus Cristo, só Jesus Cristo, e nós não temos que estar reverenciando. Então, surgiu de um homem, né, e que teve um coração bondoso, estava ali presenteando, e acabou virando uma grande lenda, e hoje existem lugares que nem se lembram de Jesus, só lembra de Papai Noel, de presente e etc. É errado dar presentes? O que vocês acham no Natal? Pode dar opinião. É errado? Eu vejo que não. Eu vejo errado a intensidade das pessoas que esquecem de Jesus porque estão tão preocupadas com os presentes. Se eu não der um presente, se você não tiver dinheiro para dar presente, não dê um presente, dá um abraço, dá um beijo, dá uma coisa simples. Exatamente, pessoas se endividam, ficam endividadas realmente para presentear, para dar o presente. Se não tem o dinheiro, seja claro, olha, não estou sem dinheiro, até para os filhos. Nós não temos que ter essa obrigação. Agora, é errado dar presente? Não é errado. Abra a sua Bíblia, no livro de Esther, capítulo 9, versículo 22. Esther 9, 22. Alguém leia no microfone, por favor. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Olha que coisa maravilhosa. Eles estavam aqui comemorando o quê? O livramento que eles tiveram, os judeus, que eles iam ser mortos, tinha uma lei, eles tiveram um livramento, graças, a Mardoqueu e a Esther, e os judeus tiveram um livramento. Eles instituíram uma festa, onde eles tinham banquetes, eles estavam ali, eles presenteavam uns aos outros, e eles davam dádivas aos pobres. Então é uma boa época a gente lembrar das pessoas mais pobres, para a gente presentear, para a gente levar numa instituição filantrópica um presente. E é isso que nós devemos fazer também, lembrar de presentear as pessoas mais pobres que precisam, leve uma cesta básica para alguém que você vê que está precisando. Leva um presente para um filho
uma criança órfã, né? Faça alguma coisa também nesse sentido. Então, você vê aqui na palavra de Deus que eles estavam felizes do livramento que Deus deu. Nós tivemos um livramento através do nascimento de Jesus? Claro! Jesus Cristo veio para nos livrar do pecado. Jesus Cristo veio para nos libertar. Nós não conseguíamos nos libertar. E Jesus Cristo veio para fazer isso aqui mais do que um livramento terreno, um livramento para toda a nossa vida. E no nascimento de Jesus, nós podemos nos presentear um ao outro, nós estamos felizes. Nós sentamos na mesa para comer com os nossos familiares, com os nossos amigos. Por que não fazer, se temos condições de fazer uma comida melhor, nós sentarmos, nós agradecermos a Deus, nós lermos um texto e falarmos sobre Jesus, uma oportunidade, você vai com os seus amigos orar naquele dia, gente, nós estamos aqui, mas não vamos esquecer de Jesus. Jesus é o principal dessa festa, vamos orar, leva um texto bacana, leva um texto que está no jornal, leva um texto, né, uma mensagem, lê um texto bíblico, fale, ore. É uma boa oportunidade de nós estarmos levando. Sim. Por isso que nós defendemos isso. Só não defendemos o excesso. A pessoa vai lá comprar, se endividar, ficar só preocupada com isso. Tem pessoas que passam dias só em lojas, esquece, depois no dia do Natal está até cansado. Estão tão preocupados com as festas, tão cansados que não lembram nem de Jesus. Nossa, que vontade de dormir. Porque esse excesso que o mundo joga sobre as pessoas, você tem que consumir, você tem que comprar, se você não comprar, você está... Meu Deus do céu, isso aqui nós temos tirado da nossa vida, mas não tem nada demais nós presentearmos, nós fazemos. Quem falou? Uma cobrança muito grande. Fala. Hã? Fala que é no mês de Adar. Adar. Você está no meio de série aí, né? Não, isso aí é outra festa. Adar é fevereiro. Adar é fevereiro. Né? Coisa. Porque nos meses judaicos, Adar é fevereiro. Esclarecido? Então, esse excesso. Agora, presentear, não tem problema. O que os reis magos fizeram e levaram para Jesus? Presentes. Então, mais do que presente para as outras pessoas, leve presentes para Jesus. Não é presentear, porque Jesus não precisa dos nossos presentes, mas adore. Eles levaram aquilo como um símbolo de adoração, dizendo o que ele era. O que eles levaram para ele? Mirra, incenso e ouro. Então, coisas assim que levavam à adoração. Representando a sua morte, a mirra, né? Porque ele morreria um dia pelos nossos pecados. Representando o sacrifício maravilhoso. O incenso, que significa adoração. O ouro, que ele era o grande rei. O grande rei. Então, adoração. Leve a sua adoração a Jesus Cristo. Presentei, ele já deu o maior presente, que foi a salvação para nós. E o que nós podemos dar para ele é a nossa adoração. Não podemos dar presentes, comprar coisas para Jesus, porque ele é o Senhor do Senhor, dono do ouro e da prata. Ele não precisa de nada que nós, mas ele ama quando nós o adoramos de verdade. E quando nós chegamos no culto, acho que Jesus Cristo não ficou feliz domingo passado, quando nós estávamos aqui louvando através das nossas crianças, de uma forma tão sincera, aquele louvor chegou até as narinas. A presença de Deus era real nesse lugar. E nós adoramos o Senhor, nós reverenciamos o Senhor, nós falamos do seu nome, nós glorificamos o seu nome. Claro,
porque a Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. E é assim que nós devemos pensar. Então, se lá no passado, os reis magos nos deram uma grande lição de adoração a Jesus pelo seu nascimento, nós devemos adorá-lo também, que escolhamos uma data para adorar, 25 de dezembro, nós até mudamos a data, a grande festa, hoje nós vamos ter o nosso culto normal, né? Mas a grande festa foi no dia 20, hoje é 17, dia 17, comemoramos o Natal ali, né? E vamos continuar comemorando hoje, e vamos comemorar amanhã, porque deveríamos comemorar todos os dias, né? Mas uma data fica aí para a gente estar pensando sobre isso aí. Outras coisas também que são condenáveis, né? Assim, que são condenadas pelas pessoas. As guirlandas. O que é guirlanda? Normalmente elas são feitas de verde, né? Fitas, bolas, alguns enfeites, e são colocadas nas portas. E algumas pessoas, se você coloca isso, acha que você está trazendo demônios para dentro da sua casa. Depende do que está no seu coração. Se você está enfeitando a sua casa para louvar a Jesus Cristo, não tem nada demais. Por que eles falam sobre isso? A guirlanda, né, vem do latim corona, que é coroa, e é um símbolo de, como é em círculo, de durabilidade. E era muito feito, né, dado aos que venciam competições esportivas, né? Vocês já viram isso em filmes? Vocês ganhavam aquela corrida lá, né? Principalmente entre os gregos, e eles davam aquelas guirlandas, aquelas coroas que eram colocadas sobre as suas cabeças. E também era colocado em pessoas que iam ser sacrificadas. Pessoas, aqueles povos que faziam sacrifícios humanos, eles colocavam também coroas, guirlandas na cabeça. E alguns deuses, né? Exemplos, vou dar alguns exemplos, são muitos. Apolo, por exemplo, ele tinha uma coroa de louro. Zeus tinha uma de salsinha. E outros deuses de outros povos tinham essas coroas. E o que eles alegam é que essas coroas, essas guirlandas, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. A única guirlanda que Jesus recebeu foi uma guirlanda, uma coroa de espinhos, na sua morte. Então, aqueles que são contra as guirlandas, né, alegam que são símbolos pagãos, de deuses pagãos e tudo. Mas se a gente coloca ali como um enfeite na casa, sem nenhum preconceito, sem pensar nisso, se a gente pensar, cada mês do ano é uma adoração a um Deus. Janeiro é adoração a um Deus, fevereiro é adoração a outro Deus. O nome é adoração a um Deus. Se nós pensarmos tantas coisas que nós temos por aí, exemplo, vestido de noiva. Vestido de noiva é um costume pagão. E nós casamos, né? Se tornou uma tradição. É o que aconteceu com a guirlanda, tornou-se uma tradição de um enfeite de Natal. Se você tem... Sim, não pode ter isso aí. Se você colocou cheio de Papai Noel e doente, pelo amor de Deus, isso não é guirlanda. Que você deve colocar na sua casa. De jeito nenhum. Você olha o que está enfeitando. Você está enfeitado com fitas, com bolas. Aquilo ali é para mostrar que nós estamos felizes com o nascimento de Jesus Cristo. Tem problema nenhum. Se a gente fosse olhar tudo que tem, de onde vem muitas coisas nós teríamos que abolir, só que depende do coração. Se nós ficarmos cheios de não me toques, de coisinhas, detalhezinhos, nós não vivemos. Agora, se o meu conceito é que eu estou querendo enfeitar minha casa, coloquei luzes, tem pessoas, por exemplo, que falam das velas. Vela nós não devemos colocar na nossa casa, porque as velas foram instituídas para
acordar o Deus Sol. Porque você coloca a vela e o Sol vai acordar o Deus Sol. Olha, gente, que conceito. Uma vela é tão romântico no dia dos namorados, né? Uma vela, se você acende na época do Natal, numa mesa muito bonita e tudo mais, não tem nada demais, gente. Nada demais. Depende para que você está usando a vela. Vela é um enfeite também. E nós podemos enfeitar com velas. Agora, se eu ficar, não, que vela é uma tradição pagã, eles colocavam isso nas festas da Saturnália, que é uma festa pagã, que eles trocavam presentes, e por isso que muitas pessoas são contra a troca de presentes, mas a Bíblia mostra a troca de presentes. Por que nós temos que ficar logo com a festa da Saturnália, que era um conceito deles de trocar presentes lá? Misericórdia, sempre nós temos que ir para o lado negativo, sempre nós temos que pensar do lado negativo. Misericórdia, a gente nem vive. Sim. Claro, nós somos o templo do Espírito Santo e é o que está no nosso coração. É o que está no nosso coração. Então nós temos que ter alguns conceitos, nós temos que tirar. Claro, Papai Noel, a gente tira da vida dos filhos. Misericórdia, não tem uma lógica, né? Agora, algumas coisas são uma tradição que ficou. Árvore de Natal. A árvore de Natal, ela surgiu, ela é de origem germânica, né? E foi começada a adotar, e algumas pessoas começaram a falar e analisar que muitos povos usavam árvores para adoração. O deus Odin tinha que cortar um carvalho para adorar o deus Odin, né? Até o povo de Israel, eles colocavam árvores para adorar os seus deuses falsos, e Deus condenou a instituição daqueles bosques, onde tinha aquelas árvores, para adorar alguns deuses. A árvore de Natal é a mesma coisa, da vela, etc. Uma tradição, você enfeitou com bolas, né, bonitas, com fitas, uma coisa bonita, etc. E como comemoração, com luzes, como comemoração ao nascimento de Jesus, misericórdia, você está adorando algum Deus ali? Não tem nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido. Agora, se eu estou cortando uma árvore, colocando, e eu estou adorando, estou errado, é lógico. Não é adoração. A árvore, uma tradição de Natal, você pode ter na sua casa ou não, né? Muitos dos filhos de cristãos que são mais radicais questionam os pais, porque o pai fala, não tem negócio de presente de Natal aqui em casa não, não tem negócio de árvore aqui em casa não, mas eu fui na casa do meu amiguinho, tinha uma árvore, não tem nada desse trem aqui em casa não. Você pode até explicar por que você não quer, e etc. Agora, se você for com ignorância, sem explicar os conceitos, etc., o que vai acontecer? Seu filho vai crescer com ódio de igreja. Por quê? Porque lá o menino, no Natal, ganha presente e ele não ganha. Porque o pai acha um absurdo dar presente na época de Natal. Então, são tradições, o comércio, ele tenta jogar de todas as formas, e a gente tem que tomar cuidado, colocar moderação em todas as coisas, mas nós não podemos, de forma nenhuma, ficar com esses conceitos que começam a extrapolar o bom senso. Então, eu acredito assim, que essas questões, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo, temos que ter bom senso, né? Temos que ensinar da forma certa, não temos que ter adoração a nenhuma dessas coisas. Se esse ano tinha dinheiro para colocar a árvore,
Tinha. Ano que vem não tem? Não tem. Qual o problema? O importante é Jesus. É o nascimento de Jesus. Então nós temos que ir quebrando todos esses conceitos e entendendo por que a gente comemora o Natal. Nós comemoramos porque Jesus nasceu. Se é a data, não importa. O que nós usamos para comemorar, não importa. Basta que tenhamos bom senso e não idolatremos nenhuma dessas coisas que venham interferir. E que nada tome o lugar de Jesus Cristo. Nada, né? Tome o lugar de Jesus Cristo. Uma coisa que é muito comum no Natal, que nós normalmente não temos nos nossos natais, é a questão do presépio. Por quê? Porque o presépio, ele foi introduzido no século XIII por São Francisco de Assis, ele foi introduzido. Depois, como nos Estados Unidos, nas colônias inglesas, depois os puritanos chegaram e viram que estava havendo adoração àquelas imagens de esculturas. E eles tiraram das colônias inglesas, eles começaram a abolir e falar contra. E nós hoje não usamos os presépios exatamente para que não haja adoração, como não pode haver adoração a árvores, a imagem de escultura, o menino Jesus, aqui a família sagrada, e pessoas começam a se dobrar diante de imagens de madeira, de cobre, de ferro, que a Bíblia, não somos nós que condenamos, a Bíblia, basta ler Isaías 41, 44, condena nós cortarmos qualquer material para nós fazermos imagens de esculturas, de qualquer ser que possamos adorar. É a Bíblia que condena, não somos nós que condenamos. Então, baseado nisso, foi retirado, já não por nós. Os puritanos, quando chegaram e viram que estava São Francisco de Assis, uma boa intenção de enfeitar ali, colocava os presépios, e, infelizmente, o homem foi para o lado errado da adoração a imagens que seriam só enfeites. Se fosse só enfeites, não teria nenhum problema. Mas o que aconteceu? Os homens começaram a adorar. E a palavra de Deus diz que nós não devemos adorar nenhuma imagem de escultura feitas de seres humanos, ou de animais, ou de nada. A Bíblia condena isso. Porque nós devemos adorar apenas ao Deus Todo-Poderoso, vivo, que é o nosso Deus. Então nós não fazemos presépios em função disso, para que não criar esse sentimento de adoração, porque Jesus Cristo, ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo, né? À direita de Deus Pai, e ele é o nosso advogado. E nós cremos dessa forma, então nós não vamos ter esses conceitos na nossa vida. Agora, guirlanda, depende do tipo de guirlanda. Árvore de Natal. Se você colocou uma árvore de Natal, está lá em cima, no topo, um Papai Noel, ou enfeitado de Papai Noel, ou de duende, não pode, gente. Claro que não. Nós temos que ter os conceitos corretos. Duendes são demônios. São demônios. Você vai botar, enfeitar no dia do Natal com demônios? De forma nenhuma. Então, esses são conceitos importantíssimos. Eu acho que o principal, eu já falei, e eu queria deixar à vontade para vocês fazerem perguntas, questionamentos, e nós vamos tentar esclarecer dentro daquilo que nós colocamos aqui para vocês nessa manhã. Então, nós somos favoráveis à comemoração do Natal. Vamos continuar sendo. Então, aqueles que são contra, nos perdoem. Mas nós vamos continuar, porque nós acreditamos que o nascimento de Jesus merece comemoração.
merece comemoração. Nós vamos entender claramente. Muitas pessoas vão chegar para falar, mas não é essa data que Jesus nasceu. Sei disso, foi explicado isso para mim um dia, que não é essa data. Provável que ele tenha nascido em setembro ou outubro, provável. Não saiam por aí dizendo que o pastor falou que Jesus nasceu em setembro, que bom, é o mês do meu aniversário, ou outubro é o mês do meu aniversário. Não falei que provável, pelos cálculos, que ele tenha nascido nessa data, em função. Outra coisa interessante, que eu não falei, e agora eu lembrei, quando Jesus nasceu, havia lugar para ele? Então, por que não havia lugar para ele? Porque nessa época estava havendo uma grande festa, ou era a Páscoa, ou era a festa das cabanas, dos tabernáculos. Por isso que não havia nenhum lugar para ele se hospedar, e ele teve que nascer numa manjedoura. Então, tudo leva a crer, ou ele nasceu nessa festa das cabanas, ou ele nasceu na Páscoa. Como os cálculos mostram que João Batista deve ter nascido na Páscoa, e pelos conceitos dos judeus, Jesus Cristo nasceu 6 meses depois, ele nasceu nessa época da festa das cabanas. Correto? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pessoa queira contribuir? Não? Amém, então. Feche seus olhos. Queria que você pensasse sobre Jesus. Que coisa maravilhosa você ter Jesus na sua vida. Jesus ter nascido nessa terra. E a gente ter a palavra de Deus para esclarecer para a gente poder comemorar da forma certa, para a gente fazer as coisas certas, para a gente entender e não ficar com conceitos bobos, né, que muitas pessoas às vezes vêm, não pode isso, não pode aquilo. Não, comemore, em família, entre amigos. Se você tiver condições, presenteie, coisa simples. Dê um cartão, mostre que você está feliz, mostre que você está muito contente porque Jesus Cristo nasceu nessa terra. E nós vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus, principalmente porque nós temos esse esclarecimento na nossa vida. E as pessoas podem vir com os seus conceitos que nós vamos comemorar Jesus Cristo até o dia da nossa morte. E depois nós vamos comemorar Jesus no céu. Amém? Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa manhã, poder compartilhar da Tua palavra, poder, Senhor, tirar da nossa mente conceitos falsos, Senhor, e ter a convicção que nós vamos, para toda a nossa vida, te agradecer pelo nascimento do nosso Salvador. Muito obrigado, porque mais importante do que ter nascido na terra, foi o dia que Ele nasceu no nosso coração. E nós nos sentimos felizes e abençoados. E nós tivemos um novo nascimento em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nós estamos, Senhor, aqui com a nossa mente aberta para chegar diante do Santo dos Santos através do sangue precioso de Jesus e poder engrandecer o Teu nome e te agradecer por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos entendimento. Senhor, que os povos da terra possam ter esse entendimento também, que as pessoas possam comemorar o grande Salvador que é Jesus. Os anjos cantaram, a estrela brilhou, os pastores louvaram, os reis magos presentearam, e nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.